Ok, de volta ao vivo pela TV Horizonte com o nosso programa Jogada de Classe, todos os dias de 1 às 2 da tarde. Bom, o pessoal do Cruzeiro, há muita expectativa da torcida, né? De que as coisas aconteçam. É bom lembrar ao torcedor do Cruzeiro que vai demorar, e vai demorar muito, uma reorganização. Não é do dia para o outro que se faz uma reorganização num clube da grandeza do Cruzeiro, com as coisas que aconteceram, com o fundo do poço que o Cruzeiro entrou. É muito complicado. O pessoal que se dispôs a ajudar o Cruzeiro está dando, como diz o jogador, tudo de si, né? Porque você pega um jogador, como é que é? Eu estou dando tudo de si. Jogador de futebol gosta muito dessa palavra, né? Mas eles estão dando tudo de si naturalmente. Que é o Saulo Frois, o Emílio Brandi e o Vitório Medioli. Claro, com seus auxiliares, etc. e tal. Então, algumas mudanças já começaram a aparecer. Por exemplo, né? Já dispensaram um bom número de, entre aspas, funcionários que trabalhavam lá no Cruzeiro. Enrolavam, ganhavam um absurdo, que tinha, e eu conheço, posso dizer porque eu sei dessa situação, tinha, por exemplo, conselheiro que era assessor do presidente. O presidente não fazia nada, quem que fazia o assessor? Nada. E ganhava. Final do mês estava até na última terça-feira foram algo em torno de 30 funcionários aí, conselheiros, suspenderam praticamente todos os contratos, declararam a moratória aí de 30 dias, vão rever todos os contratos, vão rever tudo, já vão para uma reunião hoje à tarde, né? E aí vão ficar lá até 6, 7 horas da noite. Eu esqueci o nome que não podia esquecer, o Pedro Lourenço. Pedrinho, né? Pedrinho da Supermercado BH, como queiram. E um amigo nosso que participou da reunião na última terça-feira, o Júlio Reis participou da última terça-feira, conversei com o Júlio, ele fez a apresentação, né, daquilo que ele vinha postando nas redes sociais, ele já fez essa apresentação para o Conselho Gestor, vai participar de outras reuniões, está muito confiante no que pode... Eu acho que eles vão contratar ele. Ele está muito confiante no que vai vir para frente aí em matéria de sócio, de muitas coisas. Ele é muito inteligente, muito criativo, muito sério. E, na verdade, embora já seja uma figura muito conhecida entre os torcedores, mas a oportunidade de televisão, o primeiro que ele teve foi aqui, né? É sempre o nosso convidado muito importante. Eu vou chamá-lo aqui esses dias para ele dar uma explicação, que acerto que ele fez no Cruzeiro, o que ele colocou para esse novo conselho. Mas, enfim... lá o pessoal tem escolhido lá, por exemplo, o Vitório Medioli para falar de uma parte, o Saulo... CEO, né? Ele é o CEO do Cruzeiro, ele vai responder por todo esse conselho gestor. Exato. Aí. E os outros falam também, o presidente, o Saulo Frois, o Emílio. O Emílio, que eu conheço desde criança, é mais fechado, não gosta muito de aparecer, prefere cuidar mais lá do trabalho, enfim, né? E o Pedrinho também dá uma entrevistinha, se você for lá conversar com ele, se chamar, não vem, porque tem... O cara, quantos supermercados tem o Pedrinho? Mais de 200 lojas em Minas Gerais. São milhares e milhares de funcionários. São cerca de 20 mil. Claro que ele distribui poderes, né? Distribui, como é que chama isso? Tem um outro termo mais apropriado. Delega funções, né? Delega funções para todo mundo, mas o cabeça ali, você não pega no fio do chifre do boi, você já viu como é que fica. Então o Pedrinho foi um dos que falou, daqueles que falaram, ele foi um que deu uma entrevista interessante, nós vamos mostrar para vocês aí. Agora, a partir de hoje, nós temos um compromisso muito sério. Eu já tenho toda a minha vida com a torcida, né? Agora mais ainda. E o futebol, ele que gera isso tudo aí, né? Do Cruzeiro e tudo. A minha responsabilidade vai ser uma das mais difíceis, porque, você vê, nós pegamos um time de Série A com a Série B, né? Não tem recurso, não tem caixa para pagar, então nós vamos ter que mexer lá. O Adilson vai ser mantido, eu já conheço o Adilson há mais tempo, tenho confiança nele, é um cara que tem bom senso. Agora o resto da diretoria, diretor de futebol, a minha ideia é trazer o Alexandre. O Alexandre está fora do país, ele... Já tive uma conversa com ele falou que esse ano que vem não ia trabalhar nos grandes times, que foi muito batido em São Paulo, mas que se eu tivesse qualquer garantia para ele, que se eu fosse ficar aqui, comigo ele viria para um salário bem fora um salário dentro da realidade hoje do Cruzeiro,
Porque nós que somos cruzeirenses, que a torcida às vezes não entende, mas tem que viver da realidade. O Cruzeiro hoje é um time quebrado, né? Não tem dinheiro para pagar aí um cozinheiro, não é eu que estou falando. Então, nós vamos ter que conversar com todo mundo. Nós, um time na segunda divisão, não tem como pagar atleta 500, 1 milhão de reais. Então, nós vamos ter que conversar com eles, com o diálogo com eles e tentar ver o que é melhor para eles, porque se nós não temos caixa, como nós vamos pagar? Se nós vamos manter eles aí, nós não vamos ter o dinheiro para pagar. Então, temos que conversar com eles, tentar encaixar eles no outro clube e aonde que eles acharem melhor, dentro de uma normalidade legal, né? Que todo mundo tem seu contrato, só que você tem o contrato e não tem como pagar, né? Então são duas realidades que nós temos que ver. E eu espero que eles entendam isso, né? Eles são pessoas inteligentes, já são pessoas que já tem sua vida feita, né? No futebol, e cuidar mais dos meninos e montar um time para o Mineiro e a gente remendando aí e fazer um time para subir, que nós não podemos ficar na Série B, né? Fazer um time para subir e depois a gente volta os velhos tempos, se Deus quiser, que a gente espera que a torcida apoia. E o meu compromisso é esse, de honestidade. Agora, passar a mão na cabeça de ninguém eu não vou, só trabalho com pessoa que for honesta e direito. E 3 diretores de futebol não vai ter, diretor de futebol vai ter um só. E o técnico, e viajar com 20 e tantos jogadores, isso não é comigo. Jogador, se você escala 11, pode pôr mais 3, você não tem que viajar com 3 goleiros. Então isso eu vou conversar com o Adilson. Então a gente tem que reduzir custo. Então não adianta você ter lá 3, 4 diretores que ganham 100, 200 mil e não resolve. Esclarecedora, muito boa a entrevista do Pedrinho, que é uma pessoa até muito simpática e tudo mais. Falou. Mas algumas coisas você vê que, de certo modo, e esta preocupação existe por parte da torcida, que é o que eles têm de experiência. Praticamente nenhuma. Nenhum deles. Apesar de viverem o Cruzeiro há muitos anos e tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, por exemplo, o Pedrinho falou a questão da viagem por questões de economia, viajar com 23, com 11 mais 3. Porque na verdade... Com 11 mais 3. Ele quis dizer essa questão de você viaja com 3 goleiros. Você não precisa de viajar com 3 goleiros. Mas a colocação dele foi 11 mais 3. Não existe isso. Exagero, né? Ele quis... 11, é porque você só pode ter 3 substituições e aí... Para que você vai viajar? Uma falha, talvez, né? Falta de experiência. É uma colocação. Claro que uma viagem tem que ter... Aliás, eu não entendi quando veio... pode colocar 20 caras no banco de reserva. Antigamente eram 7. Hoje você pode colocar 12. 12, né? 12. Então, 5. Você quer economizar? Tira 2. É uma economia porca também, né? Deixa já como antigamente. Outra 7. coisa interessante que ele falou. Gestão, né? Outra coisa interessante que ele falou também. Hoje, no departamento de futebol do Cruzeiro, você tem Beneci Queiroz, Pedro Moreira, Marconi Barbosa e Marcelo de Gian. 4. Desses 4, acredito eu que vai ficar o Pedro Moreira. E só nisso aí, nesses 4 aí, você pode considerar 300 pau por mês. Você vai ficar com o Pedro Moreira. Por quê? Porque é o supervisor de futebol. Ele tem que ajeitar algumas coisas, ele tem que coordenar. E com a chegada, eu acho que falta apenas um ponto para essa chegada do Alexandre Matos. Qual é o ponto para a chegada do Alexandre Matos? É a questão política do Cruzeiro. Ele quer entender o atual momento com esse novo conselho gestor. Se o conselho gestor mostrar para ele que a política do Cruzeiro neste momento está apaziguada e que o conselho gestor, mesmo tendo eleição em maio, vai dar um prosseguimento, o Alexandre Matos aceita. Muito bem. Foi falar aqui da Multimarcas, porque quando você pensar, hein, em adquirir seu carro, sua moto, sua casa própria, faça consórcio na hora. A melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcios, que é o seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros, meus amigos. Ligue 30 36 16 88 ou acesse o site multimarcasconsórcios.com.br. Natália, o Alexandre Matos, né? Ele era do América, me lembro perfeitamente bem quando ele era do América.
veio para o Cruzeiro, e quando ele veio para o Cruzeiro, eu vou contar para vocês aqui uma confidência, que o presidente, se estiver me ouvindo e vendo, quiser desmentir, pode ligar para cá, não terá coragem disso. O presidente Gilvan de Pinho Tavares, doutor Gilvan de Pinho Tavares, me ligou e perguntou: o que é que você acha de eu contratar e tudo mais? Porque eu fazia cobertura do Cruzeiro, etc e tal, né? A minha vida foi mais ligada ao Cruzeiro por questões de ser torcedor, né? Mas sabendo diferenciar o torcedor do profissional, como sempre soube. E ele me perguntou, eu falei: ó, doutor, é um jovem ainda, começando a carreira, mas o América sempre todo mundo que passa pela América normalmente aprende alguma coisa. É uma coisa interessante. O América é revelador não só de jogadores, mas de técnicos, de pessoas burocráticas também. Sim. Então, eu acho uma boa ideia. Ele foi. Então, ele veio para o Cruzeiro, mostrou serviço, bicampeão, cresceu, foi para o Palmeiras, aquele mundo de dinheiro na mão. Hoje então, em dia... será que ele vai aceitar trabalhar com jogadores de menor o Alexandre Matos é conhecido como o cara do dinheiro, né? O cara que monta elenco milionário, o cara que tem à disposição inúmeros jogadores. Mas eu acho que o que o Pedrinho espera do Alexandre Matos no Cruzeiro, nós até já conversamos sobre isso aqui nos bastidores, é o seguinte. O primeiro é que o Pedrinho deixou bem claro que ele precisa pegar os grandes jogadores do Cruzeiro, os medalhões, aí, como a gente gosta de dizer, e realocá-los em outras equipes. Para você fazer isso, você precisa de um relacionamento bom com outros gestores dos clubes de futebol, precisa de credibilidade, coisas que dentro do Cruzeiro estão muito em baixa, né? E o Conselho Gestor chegou agora, então tem todo um processo aí de relacionamento. O Alexandre Matos vem para ser essa pessoa. Ele tem um excelente relacionamento com os clubes de modo geral, é um cara extremamente inteligente, um conhecedor do futebol. E eu acho que o que o Pedrinho espera dele é isso, é fazer com que ele consiga pegar os grandes jogadores e levá-los para outras equipes, evitando assim uma briga judicial, rescisão, Ministério Público, Justiça, como a gente já viu aí que alguns jogadores entraram. Porque o Pedrinho disse aí em outra entrevista que ele prefere talvez uma negociação não tão boa do que uma briga na justiça boa. Então o Cruzeiro não quer discussão, né? Ele quer que os jogadores vão para outras equipes, sejam felizes lá, emprestados, e precisa de um cara para fazer isso, um cara muito bom de gestão, de relacionamento, de futebol, e esse cara seria o Alexandre Matos na concepção do Pedrinho. Uma outra coisa também que a gente tem que lembrar, que você falou muito bem aí quando ele chegou no América, hoje ele é o cara do dinheiro, mas não foi sempre assim, né? Ele já montou equipes muito boas, com orçamentos menores, o próprio time do Cruzeiro campeão em 2013 não era um time... com grandes estrelas, né? Era um time com grandes apostas e depois jogadores antes de 2013, o time do Cruzeiro de 2012, que muitos achavam que o Cruzeiro iria brigar na parte de baixo da tabela, o Alexandre Matos montou um time que ficou no meio da tabela em 2012, sem dinheiro. Exatamente. A gente vai concluir esse comentário, essa discussão no próximo bloco. E, claro, vamos falar mais do Atlético, vamos falar do América. Tem muita coisa para você. O Atlético, o que está fazendo? Está parado? Não está? Está contratando? Está vendendo? Tudo isso daqui a pouco. Não saia daí. Fica ligado.